Você já percebeu que a gente cria hábitos para quase tudo na vida? Tem gente que não consegue começar o dia sem um café. Outros não dormem sem dar aquela última olhada no celular. Agora me conta, e na sua vida espiritual? Quais hábitos você tem cultivado? A verdade é que alguns hábitos podem te afastar de Deus, mas outros podem te aproximar cada vez mais dele. E é sobre esses hábitos que eu quero falar com você hoje. Eu sou o Pastor Luiz e nesse canal eu falo sobre o Evangelho simples, como não complicar, para se tornar cada vez mais simples para você. Fica comigo até o final deste vídeo, porque os hábitos que eu vou te ensinar hoje podem transformar a tua vida poderosamente. O que nos aproxima de Deus é a fé. Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, ou seja, se buscam a ele, creia que ele existe. Ou seja, os hábitos que eu vou te compartilhar aqui são hábitos para quem tem fé. Se você ainda não crer em Deus, não são ações, não é uma procissão, não é forçar uma repetição de palavras que vai te aproximar de Deus. O que te aproxima do Senhor é a fé. E esses hábitos que eu vou compartilhar com você, que eu coloco em prática há anos na minha vida e nas pessoas que eu oriento, são hábitos para quem tem fé. Vamos ao primeiro hábito. Quando você procurar uma igreja, o primeiro passo é orar. Senhor, me oriente qual a igreja que o Senhor quer. Provavelmente ele vai te orientar. Mas caso você não entenda, você esteja novo na fé, procura, tem algumas coisas que, ao procurar uma igreja, vão te ajudar. Primeiro, a igreja precisa ser próximo da tua casa. Porque se a igreja for longe, pode ter certeza, vai ter dia que você vai chegar cansado do trabalho, da faculdade, ou de outro compromisso, e você não vai conseguir ir à igreja pela distância. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida que se torna longe da nossa casa, o obstáculo é maior. Então, se você encontrar uma igreja próxima da tua casa, com certeza esse obstáculo da distância, do cansaço, vai ser melhor vencido. Outra característica da igreja que precisa é uma igreja que identifica com o teu estilo. Eu sei que as pessoas muitas vezes vão dizer assim, a igreja é do meu gosto, eu gosto mais daquela igreja, mas isso existe, gente. Isso existe. Nós temos inúmeras igrejas, e eu entendo uma ação de Deus para que ninguém tenha a desculpa de dizer, Senhor, eu não fui para a igreja tal porque ela era muito agitada e a outra igreja era muito calma. E isso acontece mesmo. Então você vai, ao visitar as igrejas, você vai identificar o teu estilo. De repente você é uma pessoa que gosta de dar os glória, de gritar. Aí você vai para uma igreja pentecostal, mas de repente você é uma pessoa mais calma, mais serena, gosta de um culto mais calmo, então você vai para uma igreja mais tradicional. De repente você é meio termo, você pode ir para uma igreja church, né? A parede preta, não importa. Como diz o louvor, não importa a igreja que tu és. Eu não fico preocupado se é neopentecostal. O importante é você ter um lugar para congregar, um lugar de referência. Mas não se esqueça, peça a direção de Deus. Da mesma forma que ele me guiou lá no princípio, e eu congrego até hoje na mesma igreja, ele também vai te orientar. Mesmo na igreja, há uma necessidade de nós termos pessoas para caminhar conosco. O amigo na fé é aquele que cuida um do outro. Cuida no momento da fraqueza, no momento de confessar o pecado, no momento de ser confrontado. O amigo na fé é aquele que muitas vezes vai ser o teu referencial. Não tem como caminhar sozinho. O Senhor Jesus, quando ele orientou que seus discípulos fossem para a grande comissão, o texto diz lá que ele orientou que fossem 2 a 2. É um cuidando do outro. Quando nós temos um amigo na fé, tem dia que a gente está cansado, que a gente não quer a igreja, e ele liga, Luiz, vamos à igreja hoje? Aí tu, puxa, quantas vezes aconteceu isso comigo? E por causa daquele amigo e eu fui abençoado. O amigo na fé também, ele é um ponto importante dele, é principal quando nós estamos fracos na fé, quando a gente precisa confessar o pecado, quando a gente precisa falar para esse amigo que nós estamos sofrendo a tentação, quando nós estamos pensando em desistir.
Esse amigo ele vai nos ouvir, não vai dizer para os outros o nosso pecado, vai entender a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo ele vai nos confrontar. Então procure amigos na fé que vão te colocar para cima. Não é aquele amigo que fala assim, não, rapaz, esse negócio de igreja, não, o barato é a gente cultuar pela televisão, é assistir o culto no YouTube. Claro que isso também é possível, mas é de suma importância alguém que te levante. Alguém como Jesus, quando Pedro estava afundando, estendeu as mãos e tirou ele do fundo do mar. Mas não basta ter só amigos. Nós precisamos nos alimentar. E onde nós nos alimentamos? Sempre que possível, frequente a casa do Senhor. Por que eu digo sempre que possível? Porque dependendo do teu trabalho, da tua faculdade, você vai conseguir ou somente no final de semana ou somente meio de semana. O importante é não deixar de congregar. Eu costumo comparar a igreja com uma fogueira. As brasas que estão no centro, ou seja, estão ali um próximos da outra, elas vão estar sempre acesas. As brasas que estão mais na periferia da fogueira, elas às vezes tem um lado que está apagado e outro lado que está aceso. Se você pegar uma brasa do centro daquela fogueira e afastar, aquela brasa vai, ainda que ela mantenha um calor, mas com o tempo ela vai esfriar, ela vai perder o brilho. E nessa fogueira, pode ter certeza, tem prego. Muitas vezes tem gente que joga coisa na fogueira que não tem nada a ver. Não é? Já aconteceu contigo? Você já presenciou isso? Então, mesmo a fogueira tendo sujeira, prego, coisas que não são para estar ali fora as brasas, aquela fogueira ela se mantém acesa por causa das brasas juntas, por causa da presença do fogo. Então, meu irmão, não deixe de congregar. Frequente uma igreja. Busque o Senhor, alimente-se cada vez mais, envolva-se e à medida que você vai se envolvendo, você vai crescendo na fé. Agora, se esses hábitos estão fazendo alguma diferença para você, se já está despertando em você o desejo de praticá-los, dá um like nesse vídeo. Já está na hora para isso, para que o YouTube entenda que ele é importante, esse vídeo, e ele possa compartilhar com pessoas que com certeza querem se aproximar mais de Deus. E já coloca aqui no comentário qual o hábito que você pratica para se aproximar mais do Senhor. Mas mesmo frequentando igreja, mesmo a gente buscando o Senhor na congregação, há coisas sutis que elas nos afastam. E nós precisamos ficar atentos com isso. Nesse hábito, é de suma importância que a gente venha evitar amigos que nos levam para fazer as velhas coisas. No início da minha caminhada na fé, a primeira coisa que eu fiz foi buscar pessoas que estavam buscando a mesma coisa que eu. Se nós andamos com pessoas que fazem coisas ruins, nós vamos cometer as coisas ruins. Agora, se nós andamos com pessoas, ou seja, como eu falei anteriormente, brasas que estão acesas, pode ter certeza, eu também vou ficar aceso. Eu tenho que evitar essas pessoas que me levam a praticar coisas antigas. De igual modo, eu preciso evitar assistir determinados programas de TV que vão esfriar minha fé, que vão me levar a pecar. Principalmente você, homem, que quando assiste aquele programa de TV, como eu, nos chama a atenção coisas que vão nos enfraquecer na fé. Não abra mão de forma alguma do teu devocional. Não negocie ele. Aqui no canal eu tenho inúmeros vídeos falando sobre o devocional diário. Eu tenho pessoas que já estão comigo há mais de um ano lendo Bíblia e orando todos os dias. Inclusive alguns com somente 15 minutos, outros mais. Mas esse é o hábito mais poderoso porque não há outra melhor forma de se aproximar de Deus senão pela oração, pela leitura da palavra. Ou seja, aquele tempo que você para no dia para se voltar para Deus. Se você quer se aproximar de Deus e de repente não consegue fazer os outros hábitos, esse hábito é inegociável. Comece com 15 minutos, depois você vai ampliando. Leia um capítulo por dia. Colocando isso em prática diariamente, pode ter certeza, você vai crescer na fé de forma poderosa. Eu te desafio, coloque isso durante no mínimo 21 dias a 90 dias na tua vida. E eu tenho certeza que esse hábito vai te aproximar
mais de Deus. E de repente você pode pensar, pastor, 5 hábitos. É muita coisa para eu lembrar. Coloque um. Escolha um mais fácil. Mas principalmente o devocional diário. Não abra mão dele. E se algum desses hábitos mexeu com você, você tem alguma dúvida acerca desses hábitos? Coloca aqui no comentário aqui embaixo. Aproveita, se você conhece alguém também que está com você nessa jornada de querer se aproximar mais de Deus, compartilhe esse vídeo. E se você quer crescer na fé, quer viver um evangelho simples, com coisas simples, sem complicar, nós complicamos muito a fé. Tem um vídeo aqui, ó, que vai aparecer aqui desse lado. É só você clicar que nós já nos vemos lá em alguns segundos e eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida.